Já estamos a gravar. Quero dar-vos as boas-vindas a esta sessão de formação sobre geração de estatísticas de uso. Estas estatísticas podem ter acesso a elas através do EBSCO Admin. O meu nome é Johanna Amorim, eu sou a formadora da EBSCO para Portugal e Espanha. Sou portuguesa do Norte, como se vê pelo meu, ou se ouve melhor, pelo meu sotaque e atualmente vivo em Espanha. Vou estar com vocês ao longo destes 45 minutos que dura esta sessão. A primeira coisa que vos queria perguntar, que podem responder pelo chat, é se têm acesso ao EBSCO Admin, se conhecem a plataforma, se têm acesso e, em caso positivo, se já experimentaram também criar relatórios, se conhecem a ferramenta de tirar relatórios disponível no EBSCO Admin. Então podem ir respondendo pelo chat. Entretanto, eu apresento-vos a EBSCO, é uma empresa fundada nos Estados Unidos em 1944, atualmente tem presença mundial e esta é a nossa missão: transformar vidas, fornecendo conteúdo relevante e confiável. Estes dois adjetivos são muito importantes para nós. Então, fornecendo conteúdo relevante, confiável, quando, onde e como as pessoas precisam. E para o fazer, estamos presentes em universidades, em escolas, em empresas, em hospitais, também em centros de investigação, enfim, em qualquer sítio onde seja necessário informação relevante e confiável. Este é o objetivo geral para esta sessão. Eu espero que, ao concluir, possam compreender o valor dos relatórios para tomar decisões e entender o comportamento dos vossos utilizadores. E estes são os objetivos específicos. Ok, já temos aqui respostas, então uma pessoa tem acesso, mas nunca criou relatórios, e a outra pessoa também confirma que tem acesso ao EBSCO-Admin. Ok, então vamos ver em concreto a parte dos relatórios. Este é o conteúdo temático, é a agenda que vamos seguir para alcançar os nossos objetivos. Vamos verificar, desculpem que este primeiro objetivo não é correto, hoje não vamos falar do EBSCO Host, sim que tem relação, porque vamos ver como ter relatórios das diferentes plataformas, então é preciso saber diferenciar e como selecioná-las. Depois vamos fazer um rápido tour pela ferramenta do EBSCO Admin para localizar e distinguir esta ferramenta dos relatórios de outras opções que temos disponíveis no EBSCO Admin e conhecer este módulo em mais pormenor. Vou então passar à parte da demonstração. Ok. Já tenho aqui aberto, então, antes falávamos das diferentes opções do EBSCO Admin para poder distinguir a opção dos relatórios. Ok, também respondem por aqui que não criaram nunca nenhum relatório. Ótimo, vamos então fazer juntos. Se quiserem, podem, se quiserem, se puderem ter acesso agora à ferramenta, ao EBSCO Admin, também podem entrar e ir seguindo os passos que eu vou fazendo para confirmar quais são as opções que podem ser mais interessantes para vocês. Então, uma coisa importante no EBSCO Admin é que está dividido em três níveis, digamos. O primeiro nível é o do site, então aqui no site em princípio vai aparecer o nome da vossa instituição. No caso de universidades públicas pode acontecer ter um site para a reitoria, no caso de Portugal também, que é como organizamos as universidades em Portugal, no caso do Brasil poderá ser diferente, mas neste caso então apareceria a reitoria e depois também um site para cada uma das faculdades. Dentro de cada site, eu, por exemplo, tenho o meu site principal, que esta é a nossa plataforma de demonstração para todos os formadores da EBSCO. Então, tenho um site principal e depois temos outros só para LA, para Los Angeles, que criaram um site próprio para eles também de demonstração. Dentro do meu site tenho diferentes grupos. No meu caso, criámos um grupo para cada um dos formadores e até há pessoas da equipa da formação que têm diferentes tipos de grupos também. Isto é uma configuração que se faz ao início,
poderá ser alterada, mas não é comum. Então, ao início faz-se esta configuração consoante os produtos que forem contratados. Dentro de cada grupo, e sempre vai haver um main user group em todos os sites, e é o grupo principal. Então, dentro de cada grupo, temos os diferentes perfis. O que é que são os perfis? Vou aqui procurar o meu grupo. O que é que são os perfis? São as plataformas e poderia haver também bases de dados, como comento, tudo isto é configurado consoante se vão fazendo as contratações. Então, temos as plataformas e poderia haver também aqui acesso a bases de dados. Eu, no meu caso, tenho o WebSQL Host clássico, tenho a nova versão do EDS e a nova versão do Publication Finder. Então, consoante eu seleciono aqui os perfis, vou ter diferentes opções visíveis, tanto aqui nestes separadores como nos separadores principais. Esta opção Holdings Management é visível só se tiverem esta opção contratada com a EBSCO, que é a gestão do catálogo e o Link Resolver. Então pode ser que não vos apareça este separador. Também é possível que as opções, ou seja, os separadores que vocês veem, sejam diferentes dos vossos colegas, porque podemos fazer uma configuração por perfil. Eu posso escolher que uma pessoa da minha equipa, por exemplo, tenha acesso unicamente ao separador de Reports and Statistics e outra pessoa tenha acesso só ao Holdings Management, por exemplo. Então, o que vem na vossa instituição pode ser ligeiramente diferente, tanto pelas opções da instituição, como pela configuração do vosso perfil. Ok, então o separador que nos interessa hoje é este, Reports and Statistics, estatísticas e relatórios e estatísticas. Ok. Reparem, eu tenho aqui acesso a vários tipos de relatórios. Hoje vamos centrar-nos nestes, e estes vemos que são os relatórios e as estatísticas para o EBSCO Host e o EDS, mas posso ter acesso a diferentes tipos de relatórios, por exemplo, relatórios só relacionados com os e-books, relatórios relacionados com o Counter Report. Sobre o Counter, há uma formação específica para falarmos sobre este tipo de relatórios e também outra formação específica para falar sobre o Users Consolidation. Então, são relatórios diferentes. Neste caso, o Counter certamente conhecem, é um formato um standard que existe e o que permite é ter acesso a relatórios de diferentes fornecedores, não só da EBSCO. Para isso é preciso que estes diferentes fornecedores sigam também os critérios do Counter, assim como segue a EBSCO, não é? E o Users Consolidation é também um relatório de o uso de todos os fornecedores que estão disponíveis no EDS, mas é um relatório da EBSCO, sem seguir o standard do Counter. O Counter, o R5 é a versão. Ok, hoje vamos centrar-nos então nestas duas opções, no Users Reports, que são os relatórios que podemos fazer de forma personalizada e com muito pormenor sobre todo o uso que se faz, toda a navegação que se faz nas diferentes plataformas e bases de dados. E o Users Analytics, que vamos começar por aqui, são analíticas estatísticas já criadas que nós consideramos que podem ser de muita utilidade para ter uma vista rápida do uso das diferentes plataformas e bases de dados. Qual é a diferença, por ser caso, para clarificar? Quando falo em plataformas, estou a falar no EBSCO Host e no EDS, no Publication Finder, também poderia ser outra plataforma. Quando falo de bases de dados, estou a falar, por exemplo, na Sinal, na Academic Search, na Business Source. Então, isto são bases de dados.
Ok, então esta parte é muito útil porque, como comentava, dá-nos gráficos e informação já feita sem ter que pesquisar nos diferentes campos. Então, aqui no site, reparem, eu agora tenho selecionados todos os sites e então aqui tenho os acessos, sessions é o número de vezes que alguém entrou. Ah, não só alguém, ou seja, não são acessos únicos, são uma pessoa pode ter entrado várias vezes, então são todos os acessos. No meu caso, eu tenho 67 mil acessos desde abril do ano passado a abril deste ano. Reparem que não conta abril completo. Eh, e tenho informação sobre os acessos, sobre as pesquisas. Estas 67 mil pessoas fizeram 54 mil pesquisas, ou seja, houve muita gente que entrou e não fez nenhuma pesquisa. Reparem como é muito fácil retirar conclusões. Depois tenho os assuntos federados, porque no meu caso eu tenho o single sign-on através de Open Access, Open Athens, desculpa. Então, aqui os recursos que já estão geridos, digamos, de alguma maneira pela Open Athens, consideramos os recursos federados e os outros não. Quantas vezes houve acesso ao texto completo? 1 milhão, não, 1111 vezes, que número tão redondo. Quantas vezes houve acesso ao resumo dos documentos? Mais de 2000 vezes. E quantas vezes foi feito o download de algum documento? 305 vezes. Eu poderia modificar esta opção pelo site, reparem, e colocar só um dos sites, que neste caso tenho vários, pode não acontecer, até é muito comum, a maioria. Bem, não sei se diria a maioria, mas muitas instituições têm um único site. Então, aqui posso selecionar o site e aqui posso selecionar o tipo de relatório que quero. Neste caso, é um relatório sobre o uso das bases de dados. Posso ter um relatório sobre a interface, e então aqui temos os mesmos dados, mas relacionados com todas as interfaces. E poderia ser um relatório só de logins, ou seja, quantas pessoas fizeram o login, e aqui o que vou ter são, reparem, o método de login, por password, por guest access, ou seja, as pessoas entraram, mas não fizeram o login. Outro tipo de acesso, aqui pelo tipo de dispositivo, computador ou telemóvel, o tipo de sistema operativo e o browser utilizado. Então, aqui tenho toda a informação também em números. Poderia, por cada uma destes tipos de relatórios, modificar também o site, não é? Ok, esta informação pode ser feita o download dela através de uma imagem ou de um PDF, e também tenho a opção de um lápis onde poderia escrever sobre o mapa, desculpem, sobre o gráfico. E outra opção, vamos ver, interessante, é imprimir. Ok, se repararem sobre cada uma das linhas, posso ter a informação exata do número de vezes de o que quer que seja que estamos a contar, não é? Neste caso, por exemplo, o Castanhinho, temos 108 utilizadores que entraram com a password, é este caso. Claro que o número é diferente, porque eu aqui estou a falar, neste caso, do 108. Vamos ver onde é que eu estou. Ai, alterei. Ok. Aqui eu estou a falar em dezembro de 2023. Tive 108 pessoas que tiveram o acesso com a password. Aqui o dado é diferente, porque estou a falar de todo o ano. Ok, espero que resulte de utilidade esta informação. É uma informação rápida que se pode ter acesso através de Analytics. E vamos agora ver o Standard Usage Reports, ou seja, os relatórios onde temos muitas mais opções.
Temos três separadores que vamos ver por ordem. A primeira opção é selecionar os dados que eu quero. Então, reparem, tenho um relatório que posso tirar por bases de dados, outra por interface. A interface, como comentei, é o EBSCOhost, ou seja, a plataforma, não é? O EBSCOhost, o EDS por links, ou seja, como é que os links aos que tiveram acesso, isto pode ser interessante para ver as assinaturas que temos externas à EBSCO, por exemplo. Por login, e aqui se não têm acesso ao Open Athens, que é a maneira eu acho mais fácil de ver o número de utilizadores que entraram na plataforma. Se não têm acesso a essa ferramenta, também podem saber por aqui. E é o número de vezes que estão, acho que é um relatório que pode ser muito útil para programar e fazer este relatório automático de forma mensal, e é saber quantas pessoas tiveram acesso à plataforma. O último é pelo título. Então, aqui, por exemplo, se quiserem fazer uma recomendação na biblioteca, recomendamos um título cada mês, por exemplo. Então, poderiam ver qual foi o título mais visto no mês anterior e recomendá-lo para o mês seguinte. É uma das opções. Vamos começar por fazer um relatório por bases de dados. Nos sites eu vou selecionar só um site e aqui podemos ver se quero ter acesso a todas as bases de dados ou selecionar só algumas. Poderia fazer clique aqui e selecionar só algumas das bases de dados. Então, posso selecionar, atualmente estão selecionadas já todas, não é? Aqui as que estão selecionadas, e poderia, por exemplo, tirar esta porque é uma plataforma de demonstração, não me interessa. Bem, eu no meu caso tenho muitas plataformas, então vou retirar todas e vou colocar só algumas porque acho que senão o relatório pode ser muito confuso. Por exemplo, a Academic, porque só pesquisa nas selecionadas. Hum, ok, vamos pesquisar. Quero ter acesso a bases de dados eh, que tenham vários dados. Queria pesquisar a Academic, mas aqui. Ok, a Ultimate. E, por exemplo, se repararem, estão ordenados por ordem alfabética, primeiro é EBSCO Information Service e depois aqui o nome da base de dados estão todas organizadas por ordem alfabética. E então, sinal Ultimate. Ok, vou fazer o relatório sobre estas três. Guardo as alterações. Depois, sobre que período quero ter esta informação? Por exemplo, todos estes relatórios devem ser muito úteis para o período letivo. Então, poderemos, em vez de selecionar qualquer uma destas opções que são definidas, poderemos customizar, ou seja, personalizar as nossas datas. E eu vou querer, por exemplo, desde setembro até abril. Faço clique em aplicar. Aqui, que tipo de pormenor é que quero? Quero sobre as bases de dados, sobre o site. O site, lembrem-se que é o nosso site, neste caso o meu é Customer Success. Eu vou querer a informação sobre as bases de dados. Podemos ter o total, podemos ter uma agrupação por meses ou por ano. Eu vou selecionar por mês.
e depois podemos ter os totais ou informação pormenorizada. E aqui temos alguma informação sobre o que quer dizer esta informação personalizada. Temos também no EBSCO Connect informação sobre cada uma das colunas que se criam nos relatórios, se quiserem ter mais informação ou se tiverem alguma dúvida. Ok, agora eu estava aqui neste separador e reparem que quando o relatório fica pronto, tenho que mudar de separador para downloaded. Então aqui no meu caso já o tenho pronto, então agora sim faço o download, eu acho que se vai abrir no outro ecrã. Ah não, ok, abriu aqui. Então, vamos ver a informação que temos. Primeiro, uma coisa muito útil nos nossos relatórios é que em todos os relatórios, em qualquer ferramenta da EBSCO, pelo menos para já, isto é assim, eh, e é que nos dá quais foram os filtros feitos neste relatório, porque muitas vezes, bem, pelo menos a mim acontece-me com tantos relatórios que fazemos, às vezes já não tenho a certeza quais são os filtros que fiz, então aqui tenho toda essa informação. Depois tenho a informação por cada uma das bases de dados, tal como eu organizei o relatório, e depois por cada um dos meses. Então, por exemplo, os dados do mês de abril para estas três bases de dados seriam estes. No ano 2024, bem, desde setembro de 2023 até abril de 2024, que foi a seleção que eu fiz. Então, eu posso ocultar aqui esta opção, estas primeiras linhas, para, por exemplo, vou abrir aqui todas as colunas, e eu quero saber o número total de sessões. Então, organizo por ordem decrescente, ampliar a secção, e a base de dados mais utilizada foi no Academic Search no mês de novembro. Poderia organizar por cada uma destes meses, por cada uma destas colunas, não é? E então, a partir daqui, poderíamos também nós criar os nossos próprios gráficos. Por exemplo, se eu quisesse, podia ter selecionado só uma base de dados. Então, pronto, aqui já depois depende do nível de Excel também de cada pessoa para poder criar gráficos com toda esta informação. Na informação detalhada, o que é que temos? O acesso, que não são acessos únicos, atenção, o total das pesquisas, o total eh, dos acessos, ou seja, quando alguém viu alguma informação, o total dos downloads, alguma informação, desculpem, isto quer dizer que pode ser um PDF, pode ser o texto em HTML, pode ser um link externo. Aqui o total de- de- de acessos ao texto completo, o total só de links, o total só de acesso ao resumo. Turnaways é no caso dos e-books, quando um e-book tem a licença do e-book só permite a vista por um usuário de cada vez, um utilizador, desculpem, de cada vez. Se esse e-book está a ser utilizado por alguma pessoa, então lança-se uma mensagem a dizer fica em lista de espera, quando a pessoa devolver o e-book, você vai ter acesso a ele. Então, isto são os turnaways. No nosso caso, não temos nenhuma destas opções e reparem como vai sendo detalhada cada vez mais a informação. Agora temos só dos PDFs e o acesso só dos PDFs e só dos HTMLs, de multimédia, como são os vídeos, as pesquisas, os acessos aos fornecedores federados ou não, link resolver, links customizados, então temos aqui muita informação. Mas eu posso criar um relatório mais simples e então poderia ter só os dados totais. Vou outra vez aos relatórios. Neste caso, vou fazer, por exemplo, quero saber só sobre as interfaces, por exemplo. Seleciono o meu site. Aqui posso selecionar todas ou só algumas opções. Eu só vou querer
o WebScode Discovery Service, deixa-me ver se tenho aqui sobre o novo, não. Então, eu só vou tirar todas e só vou fazer a pesquisa, por exemplo, sobre o EDS. Depois posso fazer a seleção, por exemplo, no último mês, como é que eu quero organizar o relatório, novamente, por interface, por site, por grupo, por perfil. Eu vou escolher por interface. Quero só os totais, neste caso, porque só tenho um mês também. E aqui também quero ver agora, antes o que fizemos foi o detalhado, e agora quero ver como é que funcionam só os totais, que informação é que tenho só nos totais. Faço clique em criar relatório, vou ao separador de download, o mais recente vai estar em cima, e faço clique. Ok, agora sim. Vamos tirar só estas. Ok, então assim tenho os dados. Ai, desculpa, não era isto que eu queria fazer, era isto. Agora tenho só os dados de acesso ao EDS. Poderia ter escolhido, como vocês viram, o EDS e o WebScohost, por exemplo. Vamos ver agora por último, outro tipo de relatório. Se quiserem também indicar-me se há algum relatório em concreto que queiram que faça, uma vez que já vimos quais são as opções disponíveis, ou se me disseram os dados que eu preciso retirar por mês são estes, que relatório é que dados é que posso usar? E se quiserem podemos tentar fazer o relatório que vocês precisam juntos. Eu vou agora tirar outro exemplo muito diferente, que é o dos logins. Então, tenho o tipo de atividade, eu vou escolher o login, mas poderia escolher, por exemplo, pela IP do cliente, no caso de eu ter várias IPs, por exemplo, se tenho várias faculdades, cada faculdade uma IP, ou até na mesma faculdade pode haver várias IPs, uma por cada edifício, por exemplo, bem, poderia ser uma das opções. Os acessos telemóvel, vamos ver quantas pessoas utilizam a app, como pode ser um método para justificar que a instituição é uma instituição muito ou pouco digital, não é? Consoante os critérios e os valores que quiserem dar para ser muito ou pouco. O meu site sempre, que é onde vou ter mais opções. Neste caso, reparem, não posso ter acesso, não tem sentido selecionar as interfaces, porque o que eu vou fazer é sobre os logins. Então, vou selecionar de todas as interfaces que tenho disponíveis. Vou também selecionar no último mês, mas poderia escolher qualquer uma das outras opções ou personalizar. E também vou selecionar aqui, vamos ver o login. Eu vou querer por grupo, por exemplo, que ainda não escolhi esta opção. Realmente não vou escolher esta opção porque o que acontece é que normalmente não há muitos grupos. Não sei no vosso caso, se tiverem muitos grupos, podemos fazer a seleção, mas a maioria dos clientes não tem muitos grupos, tem só o main grupo e talvez um ou dois. Então eu vou escolher por interface. Vou querer o total, porque escolhi aqui só um mês e faço o download. Ainda está a fazer o relatório. Ok, agora sim, vou aqui editar. E então agora que opções é que eu tenho? Tenho o Dynamed, tenho o EBSCO Discovery, tenho o EBSCO Host, EDS API, isto quer dizer que eu entro ou pelo gestor de bibliotecas, sim, em princípio é pelo gestor de bibliotecas, tenho o
Full Text Finder e o Publication Finder. Tenho o tipo de login e o número de logins. Ok, então este seria um relatório por login. Vamos ver agora, deixar aqui, por se acaso quisermos voltar ao relatório. Vamos ver agora a opção de planificar um relatório. Então, por exemplo, eu quero saber os títulos mais vistos por mês. Então, seleciono o relatório por título, seleciono o meu site, seleciono as bases de dados sobre as quais eu quero fazer. Neste caso, vou fazer sobre todas. Quero o relatório também do ano letivo, então escolho as datas desde setembro até abril, neste caso, não é? O lógico seria fazer até ao final do ano letivo. A análise, quero-a por título ou por interface, quero por título, quero só os totais e faço clique em. Desculpem, faço clique em download, não. Vamos ver a parte de criar uma alerta do relatório. Então, neste caso, eu coloco o meu e-mail. O assunto do e-mail, com que frequência quero receber o e-mail. Eu quero receber este relatório todos os meses, uma vez que é todos os meses, sobre que período é que vai ser, eu acho que escolhi nas datas um mês. O período do relatório vai ser sobre o mês anterior. Em que datas é que eu quero? Eu quero o relatório a começar agora, porque vou criar a alerta agora, e quero até ao final do ano, por exemplo, até junho de 2024. Bem, são só 2 meses, vou pôr um bocadinho mais, até julho, por exemplo. Em que formato? Quero em Excel e crio o e-mail. Se vou aqui a schedules, eu neste caso vou ter muitos, porque todos os formadores fazemos esta demonstração, mas então ficariam aqui guardadas todos os relatórios que eu quero criar de forma automática e vou receber um e-mail com a frequência que eu detalhar. Eh, este, não, o meu caso, hum, dúvida se aparece primeiro ou no fim, eu acho que devia aparecer primeiro, mas não está por ordem, acho eu, porque a minha data de caducidade acho que era julho e criado em abril. E-books, não sei se me enganei com a data. Mas pronto, o que vos quero mostrar também é que aqui podemos ver o relatório. Não foi este, não. Download, vamos ver se abriu. Ok. Poderia abrir desde aqui o relatório e poderia aqui ver a informação. Exato, este não foi o que eu criei. Ok, isto é tudo o que vos queria mostrar. Não sei se vos parece interessante, se já têm ideias de que relatórios é que podem ser interessantes para vocês, para a vossa instituição. É questão também de ir provando, porque, como podem ver, temos muitíssimas opções de retirar informação. Se tiverem alguma dúvida, também me podem contactar posteriormente, que se calhar quando já estiverem a fazer o relatório, podem escrever-me por e-mail, dizer, olha, a informação que eu preciso é esta e não encontro que relatório fazer, e então juntos podemos experimentar a tirar o relatório que realmente seja útil para vocês.
Isto é tudo o que vos queria mostrar. Se tiverem alguma dúvida, podem ir colocando as dúvidas no chat. Eu, entretanto, vou terminar a sessão apresentando a nossa página do EBSCO Connect, que sempre apresentamos para pessoas que trabalham na biblioteca. Aqui tem informação muito útil. A visualização, nós sempre gravamos todas as formações, mas nem todas colocamos públicas. Se forem ao nosso canal do YouTube, vamos pesquisar aqui, vamos confirmar, eu acho que certamente haverá um vídeo já sobre isto, mas podemos confirmar até agora mesmo. Vamos aqui ao nosso canal do YouTube, em listas, as sessões gravadas. Actualmente he comprado. Posso enviar-vos aqui pelo chat este link. E então aqui estas são todas as sessões que temos já públicas, que também as vamos atualizando. Vamos ver aqui sobre o EBSCO Admin. Está aqui, EBSCO Admin, relatórios e estatísticas. Não é exatamente, não, ou seja, não é a nossa sessão de hoje, mas se precisarem de ver outra vez, de confirmar alguma coisa, podem ter acesso a esta, que é muito similar. Esta é de há 8 meses atrás. Ok? Muito obrigada por tudo, então. Espero que tenha sido de nada. Espero que tenha sido de utilidade e, como comentava, qualquer dúvida podem contar comigo. Vou enviar-vos também esta página, exato, só coloquei a página do YouTube. Vou enviar-vos esta página de recursos em português. Aqui tem muita informação, por exemplo, apresentações que podem fazer o download e utilizar como vocês precisarem, sobre as diferentes plataformas, sobre bases de dados, sobre a app, que é muito útil principalmente nas universidades, para terem acesso à informação em qualquer momento, para poderem ouvir os recursos que são do vosso interesse, e também, no caso das bibliotecas, ter acesso à página onde podem ver toda a planificação das nossas sessões. Estamos a fazer também sessões temáticas. Este mês é sobre, bem, inspirada no 25 de Abril. Vamos ver se encontro aqui. E é da área da música. Se tiverem nas vossas instituições pessoas interessadas e se tiverem contratadas também as bases de dados aqui. Sessão temática do mês, música e política, exemplo do 25 de Abril. Então vamos ver bases de dados relacionadas com a música e a literatura. Se tiverem estas bases de dados contratadas, podem ser interessantes para divulgar também nas vossas instituições. Muito obrigada e desejo-vos um excelente resto do dia. Adeus e boa tarde.